Olá, eu sou Yuri Hanat, você está no canal da Tag Experiências Literárias. Temos hoje duas novelas incríveis para discutir aqui no nosso quadro Resenhas e Reverberações: A Promessa e A Pane, de Friedrich Dürrenmatt. Vem com a gente. Rapaziada, quando Cristóvão Teza, curador da Tag desse mês de agosto, diz para você que existe um escritor que merece ser lido, você pega e lê, irmão. Não tem erro. Não tem erro. Cristóvão Teza é um grande leitor e sabe mais do que muita gente aí, inclusive eu mesmo, indicar boas leituras para os outros. Cara, vamos lá. O que eu posso falar sobre A Promessa e a Pane, de Dürrenmatt? Quando eu leio Dürrenmatt, eu lembro muito do Mondrian, o pintor modernista. Vocês já viram Mondrian, né? Aqueles quadradinhos com linhas, enfim, né? O que é aquela pintura do Mondrian, né, cara? O Mondrian está dizendo pra gente que pintura é efeito, né? Então ele diz assim, pintura é perspectiva? Perspectiva é efeito, né? Pintura é linha sobre o plano, né? Forma sobre o fundo. É isso. Né? Pintura é cor? Se pintura é laranja, é roxo? Não é. Cor é amarelo, vermelho, azul, preto e branco. Acabou. Né? O resto é efeito. O resto é o que se faz com essas três cores primárias. Então quando você vê aquelas pinturas, você sabe que aquilo ali é uma arte, é um estudo sobre a arte e é uma crítica sobre a arte ao mesmo tempo. Dürrenmatt é a mesma coisa. É um livro, né? É uma história, é uma crítica sobre a história e é um estudo sobre a forma da história. No caso, a gente tem duas novelas aqui. Uma, A Promessa, que é um romance policial, e A Pane, que é uma história de julgamento. De certa maneira, algum tipo de um subgênero do policial também. Mas aí é um subgênero, digamos, mais parado, né? Acho que veio depois do gênero policial como a gente conhece. Nos dois, o autor vai tirando elementos do quadro principal para salientar efeitos de outras coisas. Então vamos primeiro falar da Promessa. Na Promessa a gente tem essa história do Metai, que é o Metai, não sei como é que fala o nome dele na verdade, que é o policial que tem a história contada, né, pelo Sr. H ao escritor que ele encontra, justamente como uma forma de criticar o formato do romance policial. Então você vê que nessa história existe um grande, como disse o Teza na entrevista da revistinha da Tag, uma grande fissura moral no texto, que é a seguinte: existe um crime a ser desvendado, né? No caso, um assassino e estuprador de crianças na Suíça, né? Que é um lugar assim, tipo, né? A gente jamais imaginaria esse tipo de coisa, mas ele vai enveredando por esses caminhos escuros que talvez os Alpes suíços proporcionem. E quando ele faz isso, ele bota um policial extremamente virtuoso para perseguir o assassino. Qual é a virtude do policial se não o chamado à justiça, né? Então o policial ele tem essa coisa de ele precisa resolver o crime, né? Ele precisa pegar esse sujeito. Então quando ele é afastado do caso por uma insistência em resolver um caso que já se dá como resolvido, né? Ou seja, pegam lá um cara, o cara confessa depois de horas de tortura e interrogatório e se mata logo depois, e ele não se convence de que aquele cara que se matou é o assassino, ele vai à caça e as pessoas afastam ele por conta dessa obstinação, por conta dessa virtude dele. E aí ele faz uma coisa assim inimaginável, né? É engraçado porque o detetive que está contando a história, ele fala justamente que as histórias de detetive não são calcadas na realidade, não são plausíveis, mas ele faz uma coisa assim das mais implausíveis para pegar o assassino. Ele vai para uma estrada onde ele sabe que o assassino passa, pelas deduções dele, instala lá, compra um posto de gasolina, né? Arruma uma família, adota uma garotinha e deixa a garotinha lá. A garotinha é a isca dele, né, cara? E ele vai pescar o assassino com essa garotinha. Assim, do ponto de vista ético, você pode abrir uma discussão interminável sobre isso, né?
qual que é a ética do policial? A ética do policial é pegar esse cara com essa garotinha que ele está botando ela em risco, ele salva milhares de outras garotinhas. Como é que isso funciona, né? Do ponto de vista, sei lá, tanto da ética das virtudes, enfim, né, da metafísica dos costumes kantianos. Isso você pode discutir da maneira que você quiser, mas o fato é que ele coloca essa questão para você e você fica extremamente incomodado com os métodos do policial. E aí que vem a grande sacada. O romance policial é uma investigação sobre o método. E o método, ele é ou não é validado, né? Ou seja, ele é validado ou invalidado pelo resultado. Se o cara faz isso e pega o assassino, ele está validado, ele está justificado. Se o cara faz isso e não pega o assassino, a coisa é um pouco mais complicada, né? E esse anticlímax que tem na promessa, né, que, ou seja, ele não pega o assassino e o assassino ele descobre por uma outra maneira completamente aleatória, chega uma pessoa lá e conta a história para ele, conta quem é o assassino, depois de tudo aquilo que ele passou. Quando o Durremate faz isso, ele está colocando justamente em xeque aquilo que faz um bom romance policial. E aquilo que faz um bom romance policial tem um certo grau de previsibilidade que estraga muito a história. A Promessa é uma história genial justamente porque ela é imprevisível do ponto de vista de fechamento e do ponto de vista de avaliação do método. Você termina a história num momento completamente anticlimático, sem saber de que valeu tudo aquilo, e fica com essa angústia, com esse ruído branco na tua cabeça. Isso não se resolve, né? E a Pani também. Aliás, sobre os títulos, repare que isso também tem a ver com o eixo de ligação dessas duas histórias, e tem a ver também com a literatura do Cristóvão Teza, que é o curador da tag. A Promessa e a Pani, vejam, são dois motivos que dão título ao livro. A promessa é a promessa que o policial faz para a mãe da primeira vítima que ele encontra, que ele vai conseguir pegar o assassino. A Pani é a pane do carro do personagem principal, que faz com que ele vá parar na mansão onde ele é enfim, o réu de um julgamento, que é uma brincadeira, né? Então, o fato dele colocar esses dois títulos, eu imagino que não seja por acaso. O que eu acho que o Durremate está dizendo pra gente ao colocar o nome da primeira novela como A Promessa e da segunda como A Pani, é também um estudo sobre a literatura. Ele quer dizer pra gente que literatura é, antes de tudo, motivo, literatura é intenção, e a história é feita da intenção, né? É o primeiro movimento, né? Antes da palavra, antes mesmo de um tema. A primeira coisa é a intenção. É a intenção que motiva o escritor, e é na intenção que a história se desenrola, né? Uma história com uma intenção rica vai se tornar uma história rica. Uma história com uma intenção mais ou menos, talvez nem tanto, né? A Pani, por outro lado, é uma história de tribunal sem tribunal, né? De um caso sem caso, e ao mesmo tempo a gente tem um estudo sobre isso. Primeiro, antes de tudo, que jantar aquele da Pani, né, cara? Uma leitora minha, né, do Livrada, falou assim: nossa, eu queria ver o Yuri lendo a Pani e anotando o nome daqueles vinhos todos que o pessoal fala na história. Rapaz, que vontade que eu tava de estar naquele banquete daquele jantar quando eu li esse livro. Os caras comendo umas carnes boas, tomando uns vinhos raros. Aquilo ali é a vida, né? Mas enfim. Então na Pani a gente tem esse personagem principal, o Traps, né? Enfim, não sei. Que é, depois de o carro dele quebrar e ele se vê numa estrada, ele aceita o convite de um jurista aposentado para passar a noite na casa dele, e ele tem lá uma confraria de amigos em que eles brincam de fazer um julgamento. Então todo mundo assume os papéis e o convidado assume o papel de réu. Só que a acusação é feita sobre alguma coisa que aconteceu na vida dele de verdade. E ele diz: mas eu não tenho nenhum crime, etc. E eles cavucam a história do cara até achar alguma coisa que remotamente pareça com um crime. E a partir dela se constrói um caso de um crime, né? Até que a verdade emerge. Os paralelos com Kafka, que eu acredito que sejam óbvios, o processo, enfim, né, ele não consegue entender exatamente os mecanismos do processo sobre o qual ele está sendo submetido, mas eu queria ir além disso. Eu acho que a Pani ela é genial
porque ela coloca sobre os personagens, sobre enfim, os envolvidos no julgamento, ele coloca uma aura de verossimilhança, de culpabilidade sobre o réu. E isso exerce um mecanismo psicológico sobre ele. Então é uma história de tribunal cujo mecanismo psicológico não acontece exatamente no espectador, mas exatamente no personagem. Pressupõe-se numa história de tribunal clássica de que as pessoas já saibam quais são os seus papéis, o réu já sabe do que ele está sendo acusado e ele sabe na cabeça dele se ele é culpado ou não. Quem não sabe é você. E os promotores tentam ali, né, desenvolver as suas teses, né? 2 filmes de tribunais que são ótimos para exemplificar isso. Um do Sidney Lumet, 12 Homens e uma Sentença, né, o 12 Angry Men, que é um clássico do gênero, e do Otto Preminger, Anatomia de um Crime, né, com aquele pôster antológico, né, do Saul Bass e trilha sonora do Duke Ellington. Filme de 3 horas também maravilhoso, deixo aqui como reverberação dessa resenha. Na Pane a gente não tem isso. Na Pane o réu não sabe qual é o papel dele de réu, não sabe se ele é culpado ou não, a gente não sabe se ele é culpado ou não, e mais ainda existe um momento em que você duvida se aquele julgamento está acontecendo realmente de brincadeira ou está acontecendo de verdade, se vai haver algum tipo de punição, né? E a expectativa da punição é o que rege a tensão desse julgamento, mais do que a descoberta sobre a plausibilidade do crime, do suposto crime que o protagonista cometeu ou não cometeu. E tudo isso é feito de uma maneira muito descontraída, que é o oposto de um filme de tribunal, de um livro de tribunal, que existe uma tensão no ar, uma coisa séria, enfim. Essa tensão ela vai sendo construída na base de gargalhada, na base de vinho, na base de comida, na base de as pessoas vão se tornando amigas, né? Tem o pessoal que é o carrasco da sentença, porque tem um carrasco ali que já sentenciou várias pessoas à morte, etc., e ele vai se tornando próximo do réu. Então, assim, eles se invertem todas as relações de poder que existe numa história clássica de tribunal. Então, quando o Dürrenmatt faz a Pane, ele está subvertendo completamente a forma de um romance de tribunal, assim como na Promessa ele está subvertendo os mecanismos e os métodos de um livro policial clássico, né? Esse livro de Whodunit, né? Quem Matou. Então acho que era isso que eu tinha para falar. Cara, uma descoberta excelente, um dos melhores livros que a TEG lançou esse ano, sem dúvida nenhuma. Tá aqui, eu tô muito feliz de ter lido ele, espero que vocês tenham gostado também. E agora a gente pode discutir livremente, porque agora todo mundo já leu o livro da TEG, então deixe aí nos seus comentários suas impressões, suas leituras para além do livro, o que vocês acharam, e vamos conversar sobre o Dürrenmatt, beleza? Um abraço, galera, aí, tchau!